Oi, gente, estou aqui com o Luiz Cláudio, presidente do Sintemar, né, comemoração do evento de 40 anos da fundação do Sintemar, e nós sabemos também que o ano que vem parece também 40 anos também, né, de reconhecimento. Luiz Cláudio, queria que você falasse um pouco com a gente sobre isso. Na verdade, o Sintemar, nós fomos criados numa época em que nós vivíamos uma ditadura militar. Então o Sintemar não pôde ser aberto, criado assim espontaneamente. Teve que fazer reuniões à noite em lugares meio ermos, que não era muito comum, porque na época tinha o Sistema Nacional de Informação e que controlava qualquer ato que pudesse ameaçar o sistema do regime da ditadura. Então, as primeiras reuniões do Sintemar, elas foram realizadas no Gastão Vidigal, num colégio estadual, num período noturno, e primeiro teve que ser criado uma associação, para depois se transformar em um sindicato. Você disse que 2024 e 2025. É porque daí, desde o começo, teve a instalação da primeira assembleia, a consulta pública se haveria ou não essa criação, criou-se essa associação e aí só foi tomado posse 8 meses depois, quando de fato houve um reconhecimento da criação do Sintemar. Então ele se iniciou nos anos 84, mas ele foi reconhecido oficialmente em 85. Por isso que a gente está fazendo a abertura hoje, lançando o selo dos 40 anos, porém ela vai se estender durante todo o ano, findar o ano de 2024 e se estender ao longo do ano de 2025, porque são várias datas comemorativas e nós não vamos eleger uma única data para representar, e sim o ano da comemoração dos 40 anos do Sintemar. Luiz, acho que tem um ponto a se destacar muito importante, né, do aspecto da resiliência de vocês, né, passando pelo período, né? Porque, hoje a gente parece que as pessoas meio que esqueceram, né? Mas a gente teve um período no nosso país muito conflituoso, né? Várias razões, né? Enfim. E vocês naquele período, como é que foi? Sim, havia uma indignação, acredito eu, mas esse movimento, essa mobilização de vocês para até enfrentar, né? Vocês tiveram até essa questão do reconhecimento tardio e essas reuniões clandestinas, vamos colocar assim. Era um movimento que ele começou a tomar corpo socialmente também. Foi a época em que estava se pressionando para que acabasse a ditadura. Então, teve aquele movimento muito grande em 84 com as eleições diretas para presidente, que ela foi semidireta, ela não aconteceu espontaneamente, mas ela já havia um desejo da sociedade que houvesse eleições diretas para presidente, e assim também teve o movimento dos carapintadas da época e toda aquela questão da campanha da diretas já, e foi nesse movimento, em toda essa vontade, esse desejo da sociedade, que o Sintemar surge. E ele surge no ano seguinte. A universidade também tem a primeira eleição direta para reitor. E para todas as instâncias abaixo do reitor, até hoje é mantido pelo voto democrático, pela escolha direta dos servidores. Então, foi um movimento social que aconteceu, foi a criação de vários sindicatos na época. A própria CUT foi criada também, foi a primeira central única dos trabalhadores, e ela foi criada lá nos idos de 84 também, nesse período em que havia esse desejo social de que a sociedade acabasse, os governos acabassem com a ditadura e tivesse uma democracia, uma coisa mais transparente. Então foi assim um desejo que não só nosso, docentes e técnicos da UEM, mas de toda a comunidade universitária e a comunidade externa. Como se manter unidos diante de tantos desafios, né? Que vocês sofreram perseguições, né? Enfim, uma série de retaliações, vamos colocar assim, e 40 anos, né?
como você mesmo disse, né? A história do sindicato ela se mistura com a própria universidade, né? E a nossa universidade ela foi evoluindo ao longo dos anos. Hoje nós temos na universidade cursos que são referência, né? No nosso país, como os melhores daquelas determinadas áreas. E a UEM sempre também se propôs a ser um espaço democrático, um espaço de debate. E como se manter unido e firme dentro dessa luta, podemos colocar assim, ao longo desses anos, sofrendo todos esses desafios e retaliações? Olha, foram vários desafios que a gente teve que transpor, né? Nós tivemos greves aí que foram históricas. Nós tivemos uma greve que ela durou 6 meses. Lá no ano de 2001, nós tivemos alguns momentos que polarizou. Nós tivemos que soldar, lacrar um dia a porta da Comissão de Vestibular Unificado. Isso deu uma repercussão muito grande, não só regionalmente, mas estadual. Tivemos também um outro momento de uma greve de fome de servidores e uma caminhada saindo de Maringá, juntando com o pessoal que vinha de Londrina, se juntaram ali em Mauá da Serra e caminharam Ponta Grossa, Curitiba. Foi uma caminhada de 12 dias, inclusive nós queremos contar isso no decorrer desses 40 anos, dessa caminhada histórica dos servidores. E como você bem disse, foi assim uma luta árdua, mas que a gente conseguiu vencer. Os desafios não terminaram, eles continuam, e a vida de sindicato, de sindicalista, ela é meio árdua, porque você nem sempre tem vitórias, você tem mais derrotas do que vitórias, mas você não pode desistir, porque se você desistir, o sindicato não surgiria. E hoje, os direitos trabalhistas só são mantidos porque tem alguém que luta por esses direitos, e no caso são os sindicatos e as centrais que representam esses sindicatos nacionalmente. Luiz, eu queria te agradecer muito disponibilizar esse teu tempo, a gente falar um pouco sobre isso. Sei que você tem outras coisas para fazer do evento, mas para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque, afinal de contas, hoje a gente está num dia de júbilo, então é um momento de celebrar toda essa luta, num momento mais contraído, né, com as famílias, né, desses personagens, né, dessa luta ao longo de tanto tempo. E também queria perguntar para você se pelo menos hoje, 2024, a gente consegue ter um cenário melhor, ter um alinhamento melhor. Olha, eu não tenho essa expectativa, a gente tem que ter o pé no chão, nós não podemos vender a pílula dos sonhos, dourar a pílula e dizer, olha, daqui para frente vai ser tudo muito bom. Nós estamos aí, neste momento, uma defasagem salarial que está chegando próximo de 43%, estamos há 7 anos sem nenhuma reposição da inflação, e essa reposição da inflação é a correção daquilo que nós já perdemos. Então nós estamos com uma ação que nós já vencemos nas 2 instâncias inferiores, e hoje ela está no STF. Ela está para ser julgada agora nos próximos meses, e aí o que eu posso dizer, se for como está a nossa expectativa é boa, a gente não pode deixar de acreditar, mas ela é muito árdua, e deixando uma mensagem para os servidores, eu vou dizer que não desista. Nós temos que seguir firme na luta, assim como nós herdamos um legado que nos passaram, a gente também quer deixar esse legado para que o Sintemar se consolide cada vez mais e se fortaleça, e quem sabe não represente a ensino superior no futuro em nível de Estado, ampliando com outras universidades que já têm seus sindicatos, que estamos sempre unidos e fortes, mas a gente tem que sempre estar à frente daquilo que está para nos desafiar. E o Sintemar sempre esteve à frente. Então, força, garra, para que a gente consiga mais 40, 100, 140 anos adiante aí. Nós não estaremos aqui, mas a filmagem, a gravação estará, e eu espero que um dia alguém veja isso e fale, olha, lá no passado eles já desejavam que a gente tivesse frutos e vitórias aqui no presente.
Professora, posso chamá-la assim, né, Com professora? certeza. Falamos agora há pouco com o Luiz, né? E nós falamos um pouco sobre a questão histórica, a gente fez um resgate. Sim. Né? De quando o movimento começou, de todos esses desafios e conflitos, né? E o movimento começou como clandestino, né? Exato. E a gente passava por um período onde não podia se exercer, né, certos direitos, vamos colocar assim. E nem movimento trabalhista também não era permitido. E então a gente falou um pouco sobre isso, assim, e vocês foram personagens ativos ao longo desse caminho e continuam sendo. Né? E hoje a gente está num momento de celebração, um dia de 40 anos aí, num outro ambiente, de uma outra forma, podendo até poder olhar para trás e ter um orgulho. Com certeza. Professor, eu gostaria que a senhora destacasse dentro desses desafios, o lado humano, o quão foi o papel do sindicato, o quão foi a resiliência ao longo desses anos e os avanços, né, as conquistas que o sindicato hoje pode se orgulhar de ter conquistado ao longo desses anos. Então, a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Porque quando se faz a luta, a gente tem que levar em conta essa questão da humanidade, né? Nós não podemos perder de vista. Por exemplo, se a gente tem um movimento paredista, tem que levar em conta que a gente pode ficar sem o salário. E nesse contexto de perda de salário por conta de uma greve, como é que ficam aqueles trabalhadores da base salarial, que são os que têm poder financeiro menor de se manter durante um período em que você está com o salário suspenso? Então essa era uma preocupação que a gente sempre tinha, né, de permitir que essas pessoas pudessem participar do movimento e tivessem uma base para isso. Então já essa preocupação era de não deixar essas categorias da base salarial desassistida se, por exemplo, o salário faltasse num dado momento por conta de uma greve. Né? Então isso era uma coisa importante. O Sintemar também sempre prezou por dar uma assistência nesse sentido, de ouvir o trabalhador, ouvir a trabalhadora, né? Por exemplo, se ele estava sendo vítima de assédio sexual, de assédio moral, né? Então a gente sempre fez uma escuta muito boa e assim muito privativa, né? E isso fica em segredo. Então essa de ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras, para mim é fundamental, porque você passa a confiar no sindicato, você sabe que pode chegar no sindicato, colocar o seu problema, a sua angústia, e não só isso, trabalhador que está adoecido por causa do trabalho, né? Ele está em depressão, ele está com problema familiar, às vezes tem nada a ver com a questão trabalhista, mas ele está com problema familiar em casa. Então o Sintemar sempre fez esse papel de escuta, de ouvir, de dar suporte, né? De mostrar que estava ali apoiando, que estava junto. Então essa parte da humanidade do sindicato eu considero fundamental. Eu cheguei em Maringá em 85, na época a gente fazia a luta com a Associação de Docentes e a Associação de Funcionários, a FOEM e a DOEM, né? O Sintemar estava sendo criado, tá certo? Ele já vinha sendo trabalhado para ser criado. Em 85 o professor Eleutério Vazelay foi em Brasília pegar a carta sindical e trouxe para nós, uma alegria muito grande, né? Mas o Sintemar sempre fez esse papel de dar suporte, né? De escuta, escutar, ouvir o trabalhador e a trabalhadora. Né? Então... Hoje, eu era muito criança na época, mas assim acompanhei o dia, né? Meus pais em casa se falava, né? Sobre a necessidade de direta já, a necessidade de enfim, poder assim, viver, né? E poder exercitar cidadania e democracia. Nesse período específico, a transição. Né? Eu queria também explorar um pouco mais esse lado humano, a transição. Qual foi o sentimento? E acredito também que naquele momento foi chave para que vocês sejam o que vocês são hoje, tenham a representado. Como é que foi aquela transição? A gente já viu fazendo a luta, né? Então ela só se fortaleceu. Então a gente
abriu o jogo, né? Então a gente pôde entrar de cabeça na luta mesmo, né? Então foi tranquilo, foi cada vez mais sendo fortalecido, cada vez mais o Sintemar mostrando o seu protagonismo na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então ele só deu, né? Ele só foi digamos assim, a nossa bandeira, né? Assim, quer dizer, ele foi na frente, né? E agora a gente tinha um sindicato e ele podia agir por conta própria. Então nós éramos corajosos, né? Então a gente foi junto e deu certo, né? Então a gente... Professora, boa parte da nossa vida nós ficamos entre vivendo o presente, lembrando, recordando o passado e, claro, que projetando o futuro. Sim. Agora, nesse outro momento, hoje, sim, olhando para trás, qual é o sentimento da evolução de lá para cá e qual é a projeção para o futuro? Olha, olhando para o passado, valeu a pena, né? E para o futuro é luta, é desafio, né? O Sintemar tem hoje, assim, desafios importantes que ele tem que assumir, né? E ele está preparado. Então, e o desafio é conseguir cada vez mais filiados. É um dos nossos desafios, né? E saber conquistar esse filiado, né? Que ele tem que voltar para o sindicato. Que o sindicato é o seu espaço de reivindicar, né? Seu espaço, é o seu local de fala enquanto trabalhador. É ali que ele encontra os seus iguais e é lá que ele pode falar o que ele precisa falar e colocar as suas reivindicações, colocar as suas propostas para que a classe trabalhadora da UEI, né, nossos filiados, possam discutir e levar para frente. Mas hoje é cada vez mais um local de fala consolidado. Falamos do passado, projetamos o futuro. Agora, no presente, eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, que vai estar acompanhando a nossa transmissão. Então, queridos colegas e colegas sindicalizados, sindicalizadas e demais colegas que ainda não se sindicalizaram, mas que estejam aqui, hoje é um dia de festa, estou muito feliz por essa trajetória do Sintemar e por hoje fazer parte da diretoria do Sintemar. É a primeira vez que eu participo da diretoria do sindicato, né? Então eu estou assim muito orgulhosa, muito honrada de estar no papel da vice-presidência, assumindo junto com o Cláudio, né, o nosso presidente. E eu me sinto em ótima companhia, não só pelo Cláudio, mas por toda a diretoria. Me sinto muito à vontade, muito confortável, até porque o presidente aqui, a gente só vai junto. Eu já conheci o Cláudio de outras instâncias de trabalho no COU, lá a gente fazia a luta institucional e aqui a luta sindical. Então eu estou muito feliz e o que eu tenho de dizer é que venham para o sindicato. O sindicato é o nosso local de fala, é aqui que a gente coloca as nossas reivindicações, as nossas queixas e as nossas propostas para melhoria da classe trabalhadora que está na UEM, principalmente que está na UEM. Então, salve o sindicato! Professor Hudson, prazer estar com o senhor aqui, conhecê-lo, né? Professor de História. Meu pai, já falecido professor de História, olha já houve uma empatia. Que legal. Uma das minhas disciplinas preferidas. Perfeito. Professor, falando em história, no momento desse, 40 anos, o movimento começou clandestino, passou por vários desafios, conflitos, movimento que se mostrou resiliente. Sim. Ao longo do tempo. Nós até falamos isso com a professora, com o Luiz, e agora tendo um olhar, né, do professor que está hoje aqui podendo olhar para trás e celebrar. Sim. Né? Como o senhor, olhando o presente, o passado, consegue, com poucas palavras, colocar a importância do movimento sindicato, não só para os professores, mas de modo geral, porque o sindicato ele contribui também socialmente. Sim, o sindicato é importante na vida dos trabalhadores porque faz a defesa dos interesses, dos direitos trabalhistas conquistados e briga também por conquistar novas condições de qualidade de vida boa, melhor para os sindicalizados.
porque individualmente não se consegue muita... Pode ser que alguma pessoa individualmente consiga uma melhoria das condições de trabalho, mas fica restrito somente àquela pessoa, em função de relações de parentesco, relações de amizade, mas não atinge o grosso da categoria que faz a mesma função. Enquanto que o sindicato, quando entra numa disputa ou numa causa, está defendendo os direitos de todos os que trabalham na mesma função. Por exemplo, as condições de trabalho na Universidade Estadual de Maringá, tanto dos professores quanto dos funcionários, hoje é muito em função da atuação do Sintemar, né? Desde os anos 80, 90, enfrentando os governos que eram refratários, não queriam dar garantia dos direitos trabalhistas, como database, como reposição de salários, rearranjo na carreira dos funcionários, tanto professores quanto funcionários das outras atividades. Então, a função do sindicato é importante na sociedade capitalista, né, de uma forma geral. Mas sem os sindicatos a gente fica muito sem proteção. Então a função dos sindicatos na sociedade é essa: defender os interesses da classe trabalhadora, defender o que é importante para o trabalhador em um determinado momento. Professor, o sindicato e a UEM estão, né, não tem como... Quanto professor, servidor de todos esses anos aí, claro que o sindicato teve muitas conquistas, sim, mas os desafios ainda são grandes. Nossa, quais são como, primeiro, manter a continuidade, ter pessoas para continuar, igual hoje falava com o professor Luiz, assim, nós daqui a 40 anos talvez não estaremos aqui, mas o movimento, o sindicato, as conquistas, ele tem que ter uma continuidade. Sim. Qual é o desafio hoje de manter, deve existir uma preocupação de manter essa continuidade, de seguir com esse trabalho? E como foi para o senhor ao longo desses anos a evolução? O senhor sentiu as conquistas do sindicato enquanto servidor ali, enquanto professor, enquanto está contribuindo socialmente? Olha, a continuidade do movimento sindical passa assim, inevitavelmente pela formação de novos quadros, né? Mas além disso, há digamos assim, uma apatia grande em trabalhadores, não vendo o sindicato como uma forma possível de conquistar melhorias nas condições de trabalho. Mas inevitavelmente vamos ter que concordar que a participação do sindicato é inevitável, é necessária, é imprescindível. E os trabalhadores da UEM, por exemplo, nesses últimos 30, 40 anos, perceberam que sem o sindicato, sem o Sintemar, a gente não teria conseguido as condições que nós temos hoje, que são insuficientes, que são ainda muito aquém do que a gente demanda, mas sem uma atuação sindical forte, a gente não teria isso. Então, meu nome é Malu Alves Yasuki e eu tenho um projeto Envolve 50 Mais, Lições de Inspiração. Eu estou lançando agora no Hotel Transamérica Executivo de Maringá, dia 15/12. Eu espero todos vocês lá no Hotel Transamérica. Malu, eu queria que você mandasse uma mensagem do pessoal aqui do evento que está participando e é hoje que a gente está celebrando isso, né? Então eu queria que você mandasse uma mensagem. A mensagem é que viver a vida sempre, em todos os momentos, e agradecer a Deus por tudo, pelo dia, por tudo da vida. Sou professor
professora Ana, vereadora da nossa cidade, vem ocupando aí vários papéis importantes, né? E professora, para falar diretamente, né? Aqui hoje nós estamos num momento de celebração, né, de um movimento de resiliência, de um movimento que passou por muitas dificuldades, enfrentou muitos desafios, conflitos, e a gente entende que muitos avanços foram conquistados, mas ainda muito mais por se conquistar. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso, desse um pouco do seu olhar sobre isso. Claro, eu agradeço a oportunidade porque é muito importante falar sobre o movimento em defesa dos trabalhadores e principalmente dos sindicatos, dessas entidades que organizam a base, né, dos trabalhadores da educação para a defesa dos direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo da história, vem perdendo, mas precisam resistir. O Sintemar, nesses 40 anos, tem feito um papel importantíssimo. Eu posso te dizer, inclusive, que eu sou vereadora hoje por causa do movimento sindical, porque foi na luta que o sindicato realizou, foi nas passeatas, nas assembleias, nas greves que eu aprendi a fazer política. Então, eu aprendi lá em cima do caminhão, com o microfone, defendendo os trabalhadores da educação, contra muitas das perdas que nós tivemos, né? A reforma trabalhista foi uma perda muito grande para o conjunto dos trabalhadores, porque agora a gente tem um mundo do trabalho muito precarizado. Nós temos muita gente que não tem mais registro em carteira, não tem, portanto, a seguridade que precisa para o seu momento presente, mas principalmente para o seu futuro, né? Nós temos no trabalho e nos trabalhadores é que a gente tem a produção da riqueza do país. E essas pessoas têm que ser cuidadas, protegidas, né? Os direitos têm que ser assegurados. E foi o Sintemar que me ensinou isso. Fazendo discurso em cima de caminhão, eu me tornei a vereadora que eu sou hoje. A pessoa que atua na política em prol do bem público, em prol do coletivo e principalmente pelos direitos de todas as pessoas. Serenita, eu prometi que eu não ia te explorar muito, né, Serenita? Deixa uma mensagem pro pessoal que está assistindo esse evento, dá um olhar teu sobre a importância do sindicato e da celebração que a gente está tendo aqui hoje. Sim, é importantíssimo, né? Confraternizar, estarmos juntos, o UEM e todas que pertencem ao Sintemar. Eu sou presidente da FUEM e tenho muito orgulho de estar aqui representando a associação e o HUSP Universitário, que sou coordenadora lá também. Então, para mim, é um motivo de orgulho, de prazer e de alegria de estar aqui. Só para terminar, a gente sabe que muitos avanços ao longo do tempo foram conquistados, mas há uma dificuldade muito grande e tem muito que ser feito. Mas, principalmente no que te refere, no que você está diretamente ligada, o que você pode destacar de avanço que vocês conseguiram ao longo desses anos? São vários, né? É muito difícil conseguir alguma coisa atualmente. Mas o presidente Sintemar, ele é muito forte, ele é guerreiro, ele é persistente e a gente apoia e estamos juntos sempre. E parabenizar ele pelas lutas, pelas batalhas que ele tem feito lá com nossos governantes, né? É muito bom e eu confio muito no presidente Sintemar, Luiz Cláudio. Obrigado, viu? Dia que nem hoje, né? Falamos aqui das lutas, dos desafios. Acho que agora é o momento da celebração, né? Você fazendo parte dessa história, tendo o teu papel na secretaria, como que você vê hoje esse momento que a gente está de celebrar? O que a gente pode celebrar? Bom, primeiro a gente deve, né, celebrar a vida. Porque apesar das nossas lutas, nós assim, temos lutado incansavelmente, a gente negocia com o governo para tentar uma melhoria para os nossos salários, para as nossas condições de trabalho, para um reconhecimento do servidor,
por concurso público que a gente precisa, porque senão o serviço público ele tende a desaparecer, porque se você não tem o servidor público. Então as nossas lutas elas são das mais diversas. E além disso, a gente também, o sindicato tem um papel maior nisso, que é o trabalho para que a gente consiga mudar um pouco essa sociedade, né? Tornar ela um pouco mais igualitária. Então hoje a gente vem e comemora que, apesar de a gente não ter conquistado tudo que a gente precisa e tudo que a gente deseja, a gente teve algumas conquistas, sim, né? Então a gente precisa comemorar. Ano passado a gente teve uma ampliação, uma correção na nossa tabela salarial. Então a gente precisa comemorar. A gente precisa comemorar tudo, inclusive para que esse dia nos fortaleça, para que a gente continue nessa luta, para que a gente consiga gás para o ano que vem a gente ir lá, brigar novamente. Então eu vejo como um momento bastante importante. Vera, primeiro obrigado, né, por disponibilizar um pouco do teu tempo aqui. A gente está num dia de festa, mas é importante também a gente pegar esses bastidores, mostrar, né, e falar com as pessoas que participam ativamente, né. Hoje a gente está aqui comemorando 40 anos do Sintemar, mas a CUT tem um papel fundamental dentro desse processo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É maravilhoso estar aqui. Primeiro, agradecer nesse espaço de festa, de celebração. E precisa mesmo celebrar, porque o Sintemar, um sindicato que é filiado à CUT, né, um sindicato histórico, combativo, e que a CUT tem assim, um orgulho de tê-lo na nossa central, por conta que assume realmente as demandas necessárias, né, da classe trabalhadora, né, os professores, os que desempenham os servidores, né, da UEM, de várias funções, e que garante então essa qualidade da nossa universidade, né, estadual, a UEM, que é de destaque no Brasil, destaque no mundo, né? Então assim, nós, enquanto da CUT, venhamos aqui com muita alegria, com muita esperança e realmente festejar, comemorar, parabenizar o Sintemar por esses 40 anos, porque é muito significativo, não é qualquer sindicato que completa 40 anos com uma história tão envolvida, tão comprometida com as pautas necessárias e importantes de todos os seus representados e representadas, tanto da ativa como também todo o corpo de aposentadas e aposentados. Inclusive, o Sintemar tem um trabalho assim, maravilhoso das aposentadas e aposentados, até junto com a UNAT e junto com projetos, né, do próprio Sintemar, do meio ambiente, de reciclagem e de tantas outras atividades que essas mulheres encabeçam das aposentadas. Então, o Sintemar, para nós, toda assim, uma satisfação de estar participando, não tinha como deixar de vir aqui estar representando a CUT Paraná e dar assim, esses parabéns e felicitar o Sintemar. Hoje, a presidência está na pessoa do Luiz Cláudio, então assim, parabenizar o Luiz Cláudio e toda a composição da direção, mas também toda a sua história construída, que nos orgulha e que nos dá forças e que nos faz assim, acreditar cada vez mais que as nossas entidades sindicais é que realmente dá o respaldo para avanço das lutas da classe trabalhadora. Deputado, primeiro, prazer estar falando com o senhor, obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo aqui. A gente está num dia de júbilo, né? Um dia de festa, de comemorar os avanços, né, desse movimento tão importante e outras instituições que estão aqui nos apoiando. Mas também é importante aproveitar a presença de tantas lideranças, porque nada se faz sozinho. Tudo é uma luta constante. O senhor, como deputado, sabe bem disso, né? O senhor tem que chegar lá e tem que brigar, no bom sentido, vamos colocar assim. E eu queria que o senhor desse um olhar, né, com fundo de mensagem para o pessoal e falar um pouco do trabalho do deputado nesse sentido, de estar contribuindo com o sindicato. Bom, primeiro dizer que a organização, né, sindical, o associativismo, essa forma de se associar,
ela é algo inquestionável, né? O benefício de você estar reunindo pessoas com interesse comum para poder fazer articulações, para poder defender pautas. Então, um sindicato, uma associação, é uma estrutura muito bem-vinda nesse sentido, né? De ter um objetivo claro, de cumprir o seu objetivo, de ser transparente, de ser correto e dar esse retorno para os seus associados, né? Seus filiados. E eu vejo que o Sintemar faz isso. O Sintemar tem essa preocupação, tem essa proximidade, tem esse respeito com aqueles que são seus filiados, associados. E no meu caso, como político, como alguém que está na Assembleia Legislativa, que inevitavelmente eu tenho que atender pautas, defender pautas, me posicionar, de olhar também com sensibilidade para os trabalhadores e trabalhadoras, essa relação com a gente político também do Sintemar é muito responsável, independente do espectro político ideológico, independente de qual seja o político, o Sintemar faz um diálogo qualificado, um diálogo respeitoso, uma exposição de motivos, uma ideia clara do que pretende, que é defender o servidor. Então eu vejo assim, com muita efetividade, vejo com muita coerência o papel do Sintemar. Não são todos os sindicatos que a gente pode falar que tem essa postura. O Sintemar tem isso e a gente aplaude, a gente respeita, né? A pessoa do Luiz Cláudio, toda a diretoria, que continue assim. São 40 anos, nós adentramos esses 40 anos de uma história bonita, uma estrutura que se fortaleceu e que ela possa continuar cumprindo o seu dever, cumprindo o seu trabalho com honestidade, com transparência, respeitando o dinheiro, a contribuição daqueles que fazem essa estrutura acontecer. Deputado, só para a gente finalizar, eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria de explorar um pouco esse aspecto, senhor. Como defender ideias, independente dos aspectos políticos, vamos colocar assim. Como colocar acima de qualquer ideologia partidária, né? É óbvio, vivemos numa democracia, existem formas diferentes de pensar. Mas como defender ideias, né? A primeira coisa é coerência. A coerência é trabalhar com a verdade, né? Por mais que exista aí conceitos de pós-verdade, né? A verdade é a adequação do fato à realidade, né? A verdade é algo que ela existe do ponto de vista factual. Então a primeira coisa é respeito à inteligência das pessoas, respeito ao contraditório, respeito aos questionamentos e respeitar o processo democrático, né? Então eu acho que é isso. Independente das preferências, das cores, das ideologias, dos espectros, é buscar transparência, buscar a verdade, e a palavra coerência é tudo, né? Eu não posso dizer uma coisa uma hora e dizer outra coisa outra hora. Eu não posso fazer nada diferente do que eu digo, né? Então eu preciso ser transparente em tudo. Sendo assim, a gente consegue transitar nesse momento polarizado, nesse momento radicalizado, sabe? Se a gente procurar esse caminho, a gente consegue. Professora, um dia que nem hoje, a gente tem muita coisa que celebrar, claro que há muito o que conquistar, mas eu acho que é o momento de olhar para trás e fazer uma reflexão. Eu queria que você passasse seu olhar hoje. Pode falar. Eu sinto um orgulho imenso do Sintemar. Tive a oportunidade de ser vice-presidente do Sintemar lá no final dos anos 1980. E a construção do sindicato, unindo uma categoria da forma como o Sintemar fez, é muito importante, inclusive para fortalecer o setor público e trabalhar pela qualidade do ensino e a valorização da universidade pública, gratuita e de qualidade. Então isso nos motiva sempre a estar presente e apoiando todas as lutas do Sintemar. Zé, primeiro prazer, né, estar com você aqui. Obrigado por disponibilizar. Hoje é um dia de festa, né, um dia de celebrar. Mas eu queria que você desse um pouco, né, até que você, que já foi presidente da instituição aí quanto tempo, contribuiu bastante também, né,
Aqui, na verdade, hoje a gente está reunido com várias pessoas que, todos da sua forma, contribuíram, uns mais, outros menos, mas o importante é que hoje a gente pode se orgulhar. Com certeza. E eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, eu estou na diretoria do Sintemar desde 1995, comecei lá em 1995, com o João Lino de Oliveira, um dos maiores presidentes que o Sintemar já teve. Mas como presidente, eu fiquei de 2016, julho de 2006, melhor dizendo, 2016, perdão, julho de 2016, até outubro de 2022. Uma experiência tremenda. O Luiz era o atual presidente, era nosso assessor de imprensa, nosso diretor de imprensa. Fizemos muitos trabalhos juntos. E o Sintemar sempre esteve na vanguarda na defesa dos direitos trabalhistas. Tanto que, por diversos momentos, nós tivemos confronto. E o 29 de abril de 2015 foi o ápice do confronto com o governo em busca de conquistar direitos dos trabalhadores e defender aqueles direitos já historicamente conquistados quando o governador da época queria tirar quinquênio. Porque, não sei se você sabe, mas servidor público não tem fundo de garantia. Servidor público, quando ele se aposenta, ele sai com o salário do mês. Nós não temos absolutamente nenhum direito, como tem os trabalhadores da CLT. E o governador da época queria tirar os quinquênios e os anuênios, que é uma gratificação que a gente recebe sobre o nosso salário base e que leva para a aposentadoria. Além disso, outros direitos, como licença especial e outros. Então, o Sintemar é um dos sindicatos mais combativos do estado do Paraná. O Sintemar sempre esteve na vanguarda. O Luiz está conduzindo muito bem o sindicato. É um sindicato que prima pela vida dos trabalhadores e pela defesa. Nós já tivemos nos movimentos contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a retirada de direitos do governo. E esse é o Sintemar, o melhor sindicato do Paraná, na minha opinião, existe. É o Sintemar. Fernando, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente nesse espaço. Hoje é um dia de festa, né? E eu queria que você falasse um pouco hoje, o seu olhar sobre a sua participação aqui no evento. Maravilha. Para nós é uma honra, Fabrício, estar participando desse evento. Recebemos o convite do Sintemar. Nós temos uma parceria com eles já de aproximadamente 5 anos. Nós administramos o plano de saúde da Unimed no afiliado ao Sintemar. Então já é uma parceria de longa data dentro do Sintemar. Então, para nós, na Corte Drive, é muito satisfatório participar desses momentos importantes do sindicato também. Isso só mostra o fortalecimento da categoria e também a força que a parceria tem. Todos os sujeitos. Então, a gente trabalha muito tentando trazer mais associados dentro do Sintemar também, sempre trazendo uma qualidade de serviço, qualidade do plano de saúde. O plano de média hoje é um dos melhores planos do Brasil, então a gente sempre tenta trazer o melhor dos associados do Sintemar também. Estou aqui com o professor César, professor de matemática, né? Eu conheço o senhor das quadras de basquete, né, professor? Mas a gente está aqui para falar do sindicato, né? Para falar. Hoje a gente vai falar de basquete, felizmente, até poder marcar um bate-papo. Cezão, uma mensagem para o pessoal aqui do sindicato, né? Nessa luta de vocês aí tanto tempo aí como servidores. Eu fui um dos elementos que construíram o sindicato. É uma entidade maravilhosa que conquistou muitas coisas, tanto para os professores como funcionários técnicos administrativos. E o trabalho continua muito grande. Com orgulho ainda faço parte dessa diretoria e, representando o sindicato, estou no Conselho Municipal da Pessoa Idosa já há 10 anos e há um mês. Graças a Deus, me elegeram como presidente por 2 anos do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então vamos batalhar e levar em frente o nome desse sindicato.
sindicato que devemos ter muito orgulho pelo que já fez por nós e vai fazer muito mais.